Olá, meninas do crochê e do canal Crochetar. Hoje nós vamos aprender a fazer esta toalha que em formato leque ou meia-lua, né? Tem dois nomes. E ela representa assim as penas do pavão. Ela fica muito bonita se for colocado um vaso em cima, aquelas flores que caem em cacho roxa, sendo que o vaso representa o corpo do pavão e a toalha as penas do pavão. Vamos lá fazer juntas então? Fiz o laço mágico e agora eu faço mais duas correntinhas para equivaler a um ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar mais 5 pontos altos para um total de 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, puxei um pouquinho aqui do meu fio do laço mágico e vou fazer mais 2 pontos altos, num total de 8 pontos altos, e vou fechar aqui no meu terceiro ponto das 3 correntinhas que eu subi, com um ponto baixíssimo. Então, aqui dentro do meu laço, eu tenho um total de 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e aqui mesmo eu vou fazer outro ponto alto, que é um aumento, né? 2 pontos em uma laçada, só é um aumento. Então, no meu próximo ponto aqui, meu ponto de base, minha correntinha de base, eu também vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer um aumento também aqui nesta minha correntinha de base. Então, ponto a ponto, eu vou fazer um aumento. Eu tinha 8 pontos, agora nesta carreira eu vou ficar com 16 pontos altos, pois eu vou fazer 2 pontos em cada correntinha de base. Todo o centro da toalha, nós vamos fazer toda ela em pontos fechados assim, tá? Então, em cada carreira, nós vamos fechar aqui na última correntinha do último ponto feito com um ponto baixíssimo. Então, é uma regra para todas as carreiras é fechar com um ponto baixíssimo. Próxima carreira também, nós vamos subir sempre 3 correntinhas, porque nós precisamos aqui de um ponto que seja da altura de um ponto alto. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento, que é 2 pontos na mesma correntinha de base, e um ponto. Próximo, um ponto só. Próximo, um aumento, que são 2 pontos, né? Na mesma correntinha de base. 1, 2. E um ponto sozinho no próximo. Então, por toda esta carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Na próxima carreira, que é a quarta carreira, nós vamos fazer um aumento, já aqui mesmo, né? Conforme já foi feito nas outras, e 2 pontos. Então, vou fazer dois pontos. Agora, um aumento. E 2 pontos. E assim eu vou por toda esta quarta carreira, né? 2 pontos e agora eu faço no próximo um aumento. Desta forma, por toda a quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos fazer um aumento já no início, um aumento e 3 pontos. 1, 2, 3. Próximo,
um aumento. Então, é um aumento e 3 pontos por toda esta quinta carreira. Para a sexta carreira, nós vamos fazer um aumento, e 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E agora, no próximo, um aumento. Então, nesta carreira, na sexta carreira, um aumento e 4 pontos por toda a volta. Para a sétima carreira, nós vamos fazer um aumento e 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nesta sétima carreira, será feito um aumento e 5 pontos por toda a carreira. Para a oitava carreira, nós vamos fazer um aumento e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nesta carreira, será um aumento e 6 pontos por toda a carreira. Para a nona carreira, nós vamos fazer um aumento e 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, na nona carreira, será um aumento e 7 pontos por toda esta carreira. Esta agora será a 10ª carreira, 10ª e última carreira do centro. Nós vamos fazer um aumento e 8 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesta 10ª carreira, nós vamos fazer um aumento e 8 pontos por toda a carreira. Esta será a última carreira central. A 10ª carreira, o nosso centro fica desta forma. Terminei minha 10ª carreira, arrematei o meu fio. Agora, eu vou andando aqui para o lado direito, eu vou achar o meu primeiro aumento. E eu vou achar aqui o meu segundo aumento. É aqui que nós vamos começar a trabalhar agora. Aqui tá o meu primeiro aumento, né? Meu aumento aqui. Eu vou entrar, tem um ponto aqui no meio, eu vou entrar no ponto anterior. E eu vou fazer aqui 3 correntinhas, né? Que equivalem a um ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. E subo 1,
2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, aqui tem o meu aumento, é um ponto antes do meu aumento, tá? Então, recapitulando, terminei aqui, cortei o meu fio, arrematei, vou seguindo aqui procurando o meu primeiro aumento, vou seguindo aqui no meu segundo aumento, um ponto antes eu faço as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. É aqui que agora nós vamos começar a trabalhar as penas do pavão. Agora, aqui no próximo ponto, entre aqui os aumentos, nós vamos fazer 1, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo na mesma correntinha de base. Então, nós vamos abrir um lequinho aqui, né? Nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas de separação, vou pular 1, 2 correntinhas e vou fazer aqui novamente um lequinho. O meu lequinho são 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos na mesma correntinha de base. Então, eu vou fazer desta forma nesse sistema 21 lequinhos. Eu já tenho 2 e eu vou completar aqui num total de 21 lequinhos. Chegamos aqui no lequinho número 21, pode reparar que ele acabou aqui também em um aumento. E no próximo, nós vamos fazer um ponto alto, né? Que será a nossa base final, tá? Então, ele começa no aumento e termina também em um aumento. Então, agora, nós temos que trabalhar dentro aqui do lequinho. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nós vamos virar o nosso trabalho e nós vamos começar a trabalhar aqui dentro do lequinho. Então, aqui nós vamos fazer o mesmíssimo sistema. 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, tudo dentro do lequinho agora. E vamos dar novamente um espaçamento de 1, 2 correntinhas e vamos passar para dentro do próximo lequinho, fazendo a mesma coisa. 2 pontos altos, um espaçamento de uma correntinha e 2 pontos altos aqui dentro do lequinho. Então, nós vamos trabalhar agora somente dentro do lequinho por toda esta volta. Cheguei aqui no final e agora eu vou fazer um ponto alto em cima do meu primeiro ponto aqui. Eu pego a laçada aqui de cima e eu faço um ponto alto, encerrando assim a carreira. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho e volto a fazer o mesmo sistema dentro aqui do meu lequinho. A mesma coisa novamente. 2 pontos altos, 2 pontos altos dentro do lequinho, uma correntinha de separação e entre um lequinho e outro eu faço 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer o mesmo sistema nesta terceira carreira por toda a volta aqui das minhas penas do pavão. Então, do mesmo jeito, eu vou voltar esta carreira. Cheguei no final da terceira carreira de lequinho, vou fazer o mesmo sistema, um ponto alto aqui,
nos pontos altos de base aqui da lateral, né? Que nós estamos seguindo aqui. Então, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalho e faço novamente o mesmo sistema com a mesma pontuação. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos e 2 correntinhas de separação, exatamente como nas outras 3 carreiras. Finalizei aqui a 4ª carreira, fiz o meu ponto alto lateral, fiz aqui minhas 3 correntinhas, viro o meu trabalho e também na 5ª carreira nós vamos fazer no mesmo sistema que nós viemos fazendo desde a 1ª até a 4ª, do mesmo jeito. Vou dar início à 6ª carreira, no mesmo sistema das 5 carreiras anteriores. Não muda nada, do mesmo jeito que foi feito nas 5 carreiras anteriores, a gente vai fazer agora na 6ª carreira. Finalizada a 6ª carreira, vou subir as 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui nós vamos fazer só uma coisinha diferente. Vamos colocar aqui os 2 pontos altos dentro do lequinho. Uma correntinha de espaçamento. 2 pontos altos dentro do lequinho, do mesmo jeito que foi feito nas outras carreiras. Mas aqui, a única diferença é que nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Então, a diferença aqui vai ser só as 3 correntinhas e nós vamos seguir aqui da mesma forma que já foi feito. Então, a única diferença aqui são as 3 correntinhas. Terminei minha 7ª carreira, levantei minhas correntinhas, fiz da mesma forma o lequinho e agora aqui eu dou início à minha 8ª carreira. Na 8ª carreira, eu vou fazer o primeiro lequinho normalmente, mas aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos correntinha, 4 pontos correntinha, e vou prender com um ponto baixo no próximo lequinho. Com um ponto baixo no próximo lequinho. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e no próximo eu faço um lequinho normalmente. Então, nesta carreira, nós vamos fazer desta forma: um lequinho e um ponto baixo. Lequinho, ponto baixo dentro do próximo lequinho. Próximo lequinho, um lequinho normalmente. No próximo, um ponto baixo. Então, nesta carreira, nós vamos fazer desta forma, nesta 8ª carreira, um lequinho, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, outro lequinho, por toda esta carreira. Para a 9ª carreira, já comecei o meu lequinho. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Lequinho, 5 correntinhas. Vou introduzir a minha agulha aqui no meio do ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Ponto baixo em cima do ponto baixo. 5 correntinhas. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou fazer em cima do lequinho outro lequinho. Então, aqui eu vou fazer desta forma. Vou fazer um lequinho, 5 correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, 5 correntinhas e outro lequinho
por toda essa 9ª carreira. Para a 10ª carreira agora, nós vamos fazer o lequinho sobre lequinho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. 7 correntinhas e vamos prender aqui no meio do ponto baixo com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, lequinho, 7 correntinhas, ponto baixo, 7 correntinhas e o lequinho. Nós vamos, então, assim, por toda esta 10ª carreira. Vamos dar início, então, à 11ª e última carreira da base da toalha. Então, agora aqui, lequinho sobre lequinho, e eu vou fazer 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, e vou prender aqui da mesma forma em cima do ponto baixo com o ponto baixo. E eu sigo assim o meu trabalho, sendo a minha última carreira, lequinho sobre lequinho e 8 pontos de correntinha até o final desta carreira. A base da nossa toalha ficou desta forma. E agora, nós vamos dar seguimento ao trabalho. Agora, nós vamos fazer a ponta da pena do pavão do tamanho maior, que vai nessas pontas maiores. Então, nós vamos fazer 11 pontas da pena do pavão. Com a cor lilás, eu fiz um laço mágico e eu vou subir mais uma correntinha para dar altura de um meio ponto alto. Vou fazer outro meio ponto alto, num total aqui de 2 pontos. E agora eu vou fazer 5 pontos altos duplo. 2 laçadas na agulha, introduzo a minha agulha no laço, volto. Faço uma laçada, 2 laçadas e 3 laçadas. Então, eu faço um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui no laço mágico, trago uma laçada. Agora, eu vou pegar 2 laçadas aqui da agulha, mais 2 laçadas aqui da agulha e mais 2 laçadas da agulha. Então, eu vou formar aqui 5 pontos altos duplos. Para facilitar o trabalho, nós vamos empurrando os pontos aqui, um junto do outro, né? Agora, eu fiz os 5 pontos altos duplos, vou fazer mais 2 meios pontos altos aqui. Faço o primeiro completo e o segundo eu vou dar uma laçada aqui, mas eu vou fechar com a cor roxa, porque agora a gente vai passar para a cor roxa. Então, pegando aqui minha linha roxa, eu vou fechar aqui esse ponto com a minha cor roxa. Fecho o ponto com o roxo, deixo essa laçada para trás aqui, né? E eu pego aqui o meu fio roxo, menorzinho, a ponta, e vou trabalhar já em cima dele aqui para ir arrematando. Então, o próximo ponto será um meio ponto alto. Meio ponto alto aqui. Faço um meio ponto alto em roxo. Tá? Então, já prendi comecei a prender o fio roxo aqui. Este daqui, depois, nós vamos arrematar por trás. Ó, tá tudo direitinho aqui. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos duplo em roxo aqui no meu laço mágico.
Então, agora são 3 pontos altos duplos que eu vou fazer aqui. Os 3 pontos altos duplo, faço um meio ponto alto e assim eu encerro a parte central da pena, certo? Vou pegar aqui, vou puxar o meu laço devagar e vou fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo. Vou introduzir minha agulha aqui na segunda correntinha do inicial aqui nosso. Pá, pôr o fio para trás. Na segunda correntinha feita aqui, introduzo a minha agulha. E eu fecho com um ponto baixíssimo. Introduzo aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para prender e aqui eu corto o meu fio, fechando essa parte central, tá? Então, aqui o meu fio, eu fecho bem o meu laço. Esse fio é aquele que nós vamos arrematar. Este é o do laço, puxo bem o meu laço. E aqui eu tenho a parte central da minha ponta da pena do meu pavão. Próxima carreira, nós vamos colocar o bege, né? Um creme, um nude que eu coloquei aqui. E vou colocar aqui na minha laçada, na minha correntinha de base aqui. Faço um ponto baixo e uma correntinha para dar o tamanho aí de um meio ponto alto. Agora, aqui na mesma correntinha de base, vou fazer um meio ponto alto. Então, nesta carreira, laçada por laçada, ponto a ponto, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base aqui, fazendo 2 meio ponto alto em todos eles por esta carreira. Cheguei aqui no último ponto da minha carreira, vou introduzir a minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto o meu fio e finalizo esta carreira. Agora, nós vamos para a última carreira, que é em verde. Já dei uma laçada na minha agulha, introduzo a minha agulha aqui, na correntinha de base, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura de um meio ponto alto. No mesmo lugar, na mesma correntinha de base, eu faço outro meio ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento, né? 2 pontos na mesma correntinha de base. No aumento, terminei o meu aumento, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e faço um ponto picô. Essas 2 laçadas aqui, pode perceber que ficaram 2 laçadinhas. Eu introduzo aqui a minha agulha, pegando essas 2 laçadas, e eu dou uma laçada no meu fio e trago fazendo um ponto baixíssimo. Assim, nós formamos um ponto picô. Próximo ponto, um meio ponto alto. Meio ponto alto. No próximo, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos na mesma correntinha de base. Tudo trabalhando meio ponto alto. Fiz o meu aumento, agora eu faço o meu picô. 1, 2, 3 correntinhas, pego as 2 laçadas aqui, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um meio ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar desta forma. Um aumento, terminei meu aumento, faço picô. Próximo, um ponto. Próximo, um aumento, terminei meu aumento, faço um picô. Próximo, um ponto. Então, nós vamos assim até o final desta carreira. Cheguei aqui no último ponto,
introduzo minha agulha por aqui, por dentro do ponto anterior, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto aqui meu fio e finalizo. Agora, nós vamos arrematar os fios que ficaram atrás. Eu tenho aqui já outros prontos, aqui à frente, aqui atrás. Olha como fica bem arrematado, né? Como que a gente vai fazer para ficar esse arremate bonito? Eu vou pegar minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui fio por fio, fio a fio. Como que eu vou fazer o arremate? Vou passar aqui por dentro. Se a linha é a bege, a nude, eu vou arrematar somente passando pelos pontos de cor nude. Por quê? Porque dá um bom acabamento, não fica aparecendo outras cores, né? No meio de outra cor, no meio de outra cor. E o avesso fica bonito e bem acabado, né? Então, o que é bege eu passo no bege, o que é verde eu passo no verde, e assim eu vou fazendo o meu acabamento, vai sumindo as minhas linhas, como eu fiz aqui o avesso desse daqui. Vamos lá, então, fazer o acabamento. Nós temos que fazer, não se esqueçam, 11 iguais a este, porque nós temos aqui 11 pontas maiores no nosso trabalho. Então, nós temos que ter 11 destas pontas aqui. Vamos lá fazer as 11 e arrematar direitinho para dar um bom acabamento no nosso trabalho. Agora, nós vamos para a ponta da pena menor. Fizemos 11 da maior e agora nós vamos fazer 10 da menor para colocar aqui nessas partes menores. Fiz o laço mágico. Faço uma correntinha para dar altura de um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Vou fazer 3. Vou aqui colocando um ponto do lado do outro, aqui no meu laço mágico. E eu vou fazer agora mais 2 para completar 3 pontos altos duplo. Depois dos 3 pontos altos duplo, eu vou fazer um meio ponto alto. No mesmo sistema, vou pegar aqui a primeira laçada e vou colocar o meu fio roxo para fechar esta laçada. Eu fecho, então, o ponto alto, o meio ponto alto com a laçada do roxo. Este fio fica para trás, pego o fio menor, coloco aqui junto com este fio, já pra gente fazer o arremate. E aqui eu faço um meio ponto alto. Meio ponto alto, tá? Este fio fica para trás. E esse daqui eu já vou usando aqui para ir arrematando, certo? Agora, eu vou fazer 2 pontos altos duplo. 2 pontos altos duplo aqui. Depois dos 2 pontos altos duplo, eu faço um meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto, certo? Já aqui, puxo o fio do meu laço mágico, já para fechando, coloco os meus fios aqui para trás. Vou fechando aqui o meu laço mágico. Só ter paciência, né? Organizando aqui os nossos fios, que dá tudo certo. E eu vou fechar este laço mágico aqui, as 2 correntinhas iniciais, né? Eu venho na última aqui e eu faço o meu ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. E mais uma correntinha
pra gente poder cortar o fio e finalizar aqui, né? Fechar, tá? Vamos puxar aqui mais o nosso laço mágico e nós vamos abrir aqui, organizando os nossos fios. Este daqui é o fio da troca de cor. Aí é só organizar aqui e nós temos a parte central da nossa ponta de pena menor, tá? Agora, aqui na parte bege e na parte verde, nós vamos fazer exatamente como foi feita na grande. Fazemos aqui o aumento com meio ponto alto e depois aqui um aumento com um picô e um ponto, um aumento com um picô e um ponto, exatamente como foi feito na maior, tá? Então, é só dar continuidade, como já foi feito, e nós vamos fazer 10 iguais a este, né? Porque são 21 pontas, nas maiores, nós vamos colocar as pontas maiores, e nas menores, nós vamos colocar as menores, tá certo? Então, vamos fazer 10 iguais a esta daqui. Nós vamos também já costurar a ponta da pena do pavão. Esta parte roxa, nós vamos costurar aqui com a ponta maior, né? Tamanho maior com a ponta maior. O roxo com roxo, nós vamos costurar. E a parte menor, aqui na parte menor, né? Nós vamos até a posição aqui que tampa aqui o último ponto, e aqui no roxo nós vamos costurar aqui também no roxo, certo? Então, é desta forma que vai ser costurada as pontas das penas. Para o acabamento, coloquei a linha roxa, cor roxa na agulha. Vou pegar aqui, vou fazer o acabamento, arremate aqui, essa parte de baixo. Então, eu venho aqui atrás da pena. E aqui eu vou fazer pontos baixos, né? Então, em cada uma delas aqui, olha, em cada ponto alto que ficou aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, começo aqui, 1, 2 pontos baixos. Então, em cada entrada dessa, são 2 pontos baixos. Fiz 2 aqui, aqui eu vou fazer o terceiro. Mas, a cada 3 pontos baixos, nós vamos fazer um picô. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Introduzo a minha agulha nesses 2 fios, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho o meu picô. Aqui completo com o próximo ponto baixo. Aqui faço 1, 2 pontos baixos. Já tenho 3, né? Um que sobrou daqui mais 2. Então, é hora de fazer o próximo picô. 3 correntinhas, introduzo minha agulha aqui nas 2 laçadas e aqui eu faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou até o final do trabalho. Aqui é ponto sobre ponto mesmo. Vamos lá, então? E assim a nossa toalha meia lua, leque, penas de pavão, ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta de novidades é só se inscrever no canal Crochetar. E até mais. Quatro, 5 e 6. Então, nesta carreira, será
um aumento e 6 pontos por toda a carreira. Para a nona carreira, nós vamos fazer um aumento e 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui na nona carreira será um aumento e 7 pontos por toda esta carreira. Esta agora será a 10ª carreira, 10ª e última carreira do centro. Nós vamos fazer um aumento e 8 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesta 10ª carreira, nós vamos fazer um aumento e 8 pontos por toda a carreira. Esta será a última carreira central. Terminada a 10ª carreira, o nosso centro fica desta forma. Terminei minha 10ª carreira, arrematei o meu fio. Agora, eu vou andando aqui para o lado direito, eu vou achar o meu primeiro aumento e eu vou achar aqui o meu segundo aumento. É aqui que nós vamos começar a trabalhar agora. Aqui tá o meu primeiro aumento, né? Meu aumento aqui. Eu vou entrar, tem um ponto aqui no meio, eu vou entrar no ponto anterior e eu vou fazer aqui 3 correntinhas, né? Que equivalem a um ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo e subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, aqui tem o meu aumento, é um ponto antes do meu aumento, tá? Então, recapitulando, terminei aqui, cortei o meu fio, arrematei, vou seguindo aqui, procurando o meu primeiro aumento, vou seguindo aqui no meu segundo aumento, um ponto antes, eu faço as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. É aqui que agora nós vamos começar a trabalhar as penas do pavão. Agora, aqui no próximo ponto, entre aqui os aumentos, nós vamos fazer 1, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo na mesma correntinha de base. Então, nós vamos abrir um lequinho aqui, né? Nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas de separação, vou pular 1, 2 correntinhas e vou fazer aqui novamente um lequinho. O meu lequinho são 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos na mesma correntinha de base. Então, eu vou fazer desta forma, nesse sistema, 21 lequinhos. Eu já tenho 2 e eu vou completar aqui num total de 21 lequinhos. Chegamos aqui no lequinho número 21, pode reparar que ele acabou aqui
também em um aumento. E no próximo, nós vamos fazer um ponto alto, né? Que será a nossa base final, tá? Então, ele começa no aumento e termina também em um aumento. Então, agora, nós temos que trabalhar dentro aqui do lequinho. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nós vamos virar o nosso trabalho e nós vamos começar a trabalhar aqui dentro do lequinho. Então, aqui nós vamos fazer o mesmíssimo sistema. 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos, 1, 2 pontos altos, tudo dentro do lequinho agora. E vamos dar novamente um espaçamento de 1, 2 correntinhas e vamos passar para dentro do próximo lequinho, fazendo a mesma coisa. 2 pontos altos, um espaçamento de 1 correntinha e 2 pontos altos aqui dentro do lequinho. Então, nós vamos trabalhar agora somente dentro do lequinho, por toda esta volta. Cheguei aqui no final, e agora eu vou fazer um ponto alto em cima do meu primeiro ponto aqui. Eu pego a laçada aqui de cima. Olá, meninas do crochê e do canal Crochetar. Hoje nós vamos aprender a fazer esta toalha que em formato leque ou meia-lua, né? Tem 2 nomes. E ela representa assim as penas do pavão. Ela fica muito bonita se for colocado um vaso em cima, aquelas flores que caem em cacho roxa, sendo que o vaso representa o corpo do pavão e a toalha as penas do pavão. Vamos lá fazer juntas então? Fiz o laço mágico e agora eu faço mais 2 correntinhas para equivaler a um ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar mais 5 pontos altos para um total de 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, puxei um pouquinho aqui do meu fio do laço mágico e vou fazer mais 2 pontos altos, num total de 8 pontos altos. E vou fechar aqui no meu terceiro ponto das 3 correntinhas que eu subi, com um ponto baixíssimo. Então, aqui dentro do meu laço, eu tenho um total de 8 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e aqui mesmo eu vou fazer outro ponto alto, que é um aumento, né? 2 pontos em uma laçada, só é um aumento. Então, no meu próximo ponto aqui, meu ponto de base, minha correntinha de base, eu também vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer um aumento também aqui nesta minha correntinha de base. Então, ponto a ponto, eu vou fazer um aumento. Eu tinha 8 pontos, agora nesta carreira eu vou ficar com 16 pontos altos, pois eu vou fazer 2 pontos em cada correntinha de base. Todo o centro da toalha, nós vamos fazer toda ela em pontos fechados assim, tá? Então, em cada carreira, nós vamos fechar aqui na última correntinha do último ponto feito com um ponto baixíssimo. Então, é uma regra para todas as carreiras, é fechar com um ponto baixíssimo. Próxima carreira também, nós vamos subir sempre 3 correntinhas, porque nós precisamos aqui de um ponto que seja da altura de um ponto alto. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento, que é
2 pontos na mesma correntinha de base e um ponto. Próximo, um ponto só. Próximo, um aumento, que são 2 pontos, né? Na mesma correntinha de base. 1, 2. E um ponto sozinho no próximo. Então, por toda esta carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Na próxima carreira, que é a quarta carreira, nós vamos fazer um aumento, já aqui mesmo, né? Conforme já foi feito nas outras, e 2 pontos. Então, vou fazer um, 2 pontos. Agora, um aumento. E 2 pontos. E assim eu vou por toda esta quarta carreira, né? 2 pontos e agora eu faço no próximo um aumento. Desta forma, por toda a quarta carreira. Para a quinta carreira, nós vamos fazer um aumento já no início, um aumento e 3 pontos. 1, 2, 3. Próximo, um aumento. Então, é um aumento e 3 pontos por toda esta quinta carreira. Para a sexta carreira, nós vamos fazer um aumento, e 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E agora, no próximo, um aumento. Então, nesta carreira, na sexta carreira, um aumento e 4 pontos por toda a volta. Para a sétima carreira, nós vamos fazer um aumento e 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nesta sétima carreira, será feito um aumento e 5 pontos por toda a carreira. Para a oitava carreira, nós vamos fazer um aumento e 6 pontos. 1, 2, 3, e eu faço um ponto alto, encerrando assim a carreira. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho e volto a fazer o mesmo sistema dentro aqui do meu lequinho. A mesma coisa novamente. 2 pontos altos, 2 pontos altos dentro do lequinho, uma correntinha de separação, e entre um lequinho e outro, eu faço 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer o mesmo sistema nesta terceira carreira, por toda a volta aqui das minhas penas do pavão. Então, do mesmo jeito, eu vou voltar esta carreira. Cheguei no final da terceira carreira de lequinho, vou fazer o mesmo sistema, um ponto alto aqui, nos pontos altos de base aqui da lateral, né? Que nós estamos seguindo aqui.
Então, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho e faço novamente o mesmo sistema com a mesma pontuação. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos e 2 correntinhas de separação, exatamente como nas outras 3 carreiras. Finalizei aqui a 4ª carreira, fiz o meu ponto alto lateral, fiz aqui minhas 3 correntinhas, viro o meu trabalho e também na 5ª carreira nós vamos fazer no mesmo sistema que nós viemos fazendo desde a 1ª até a 4ª, do mesmo jeito. Vou dar início à 6ª carreira, no mesmo sistema das 5 carreiras anteriores. Não muda nada, do mesmo jeito que foi feito nas 5 carreiras anteriores, a gente vai fazer agora na 6ª carreira. Finalizada a 6ª carreira, vou subir as 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui nós vamos fazer só uma coisinha diferente. Vamos colocar aqui os 2 pontos altos dentro do lequinho. Uma correntinha de espaçamento. 2 pontos altos dentro do lequinho, do mesmo jeito que foi feito nas outras carreiras. Mas aqui, a única diferença é que nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Então, a diferença aqui vai ser só as 3 correntinhas e nós vamos seguir aqui da mesma forma que já foi feito. Então, a única diferença aqui são as 3 correntinhas. Terminei minha 7ª carreira, levantei minhas correntinhas, fiz da mesma forma o lequinho. E agora, aqui, eu dou início à minha 8ª carreira. Na 8ª carreira, eu vou fazer o primeiro lequinho normalmente. Mas aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos correntinha. 4 pontos correntinha e vou prender com um ponto baixo no próximo lequinho. Com um ponto baixo no próximo lequinho. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e no próximo eu faço um lequinho normalmente. Então, nesta carreira, nós vamos fazer desta forma: um lequinho e um ponto baixo. Lequinho, ponto baixo dentro do próximo lequinho. Próximo lequinho, um lequinho normalmente. No próximo, um ponto baixo. Então, nesta carreira, nós vamos fazer desta forma, nesta 8ª carreira, um lequinho, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, outro lequinho, por toda esta carreira. Para a 9ª carreira, já comecei o meu lequinho, e agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Lequinho, 5 correntinhas, vou introduzir a minha agulha aqui no meio do ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Ponto baixo em cima do ponto baixo. 5 correntinhas. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer em cima do lequinho, outro lequinho. Então, aqui, eu vou fazer desta forma. Vou fazer um lequinho, 5 correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo, 5 correntinhas e outro lequinho por toda essa 9ª carreira. Para a 10ª carreira agora,
nós vamos fazer o lequinho sobre lequinho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. 7 correntinhas e vamos prender aqui no meio do ponto baixo com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Tô o meu fio e finalizo esta carreira. Agora, nós vamos para a última carreira, que é em verde. Já dei uma laçada na minha agulha, introduzo a minha agulha aqui, na correntinha de base, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura de um meio ponto alto. No mesmo lugar, na mesma correntinha de base, eu faço outro meio ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento, né? 2 pontos na mesma correntinha de base. No aumento, terminei o meu aumento, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e faço um ponto picô. Essas 2 laçadas aqui, pode perceber que ficaram 2 laçadinhas. Eu introduzo aqui a minha agulha, pegando essas 2 laçadas, e eu dou uma laçada no meu fio e trago fazendo um ponto baixíssimo. Assim, nós formamos um ponto picô. Próximo ponto, um meio ponto alto. Meio ponto alto. No próximo, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos na mesma correntinha de base. Tudo trabalhando meio ponto alto. Fiz o meu aumento, agora eu faço o meu picô. 1, 2, 3 correntinhas, pego as 2 laçadas aqui, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um meio ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar desta forma. Um aumento, terminei meu aumento, faço picô. Próximo, um ponto. Próximo, um aumento, terminei meu aumento, faço um picô. Próximo, um ponto. Então, nós vamos assim até o final desta carreira. Cheguei aqui no último ponto, introduzo minha agulha por aqui, por dentro do ponto anterior, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto aqui meu fio e finalizo. Agora, nós vamos arrematar os fios que ficaram atrás. Eu tenho aqui já outros prontos, aqui à frente, aqui atrás. Olha como fica bem arrematado, né? Como que a gente vai fazer para ficar esse arremate bonito? Eu vou pegar minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui fio por fio, fio a fio. Como que eu vou fazer o arremate? Vou passar aqui por dentro. Se a linha é a bege, a nude, eu vou arrematar somente passando pelos pontos de cor nude. Por quê? Porque dá um bom acabamento, não fica aparecendo outras cores, né? No meio de outra cor, no meio de outra cor. E o avesso fica bonito e bem acabado, né? Então, o que é bege eu passo no bege, o que é verde eu passo no verde, e assim eu vou fazendo o meu acabamento, vai sumindo as minhas linhas, como eu fiz aqui o avesso desse daqui. Vamos lá, então, fazer o acabamento. Nós temos que fazer, não se esqueçam, 11 iguais a este, porque nós temos aqui 11 pontas maiores no nosso trabalho. Então, nós temos que ter 11 destas pontas aqui. Vamos lá fazer as 11 e arrematar direitinho para dar um bom acabamento no nosso trabalho. Agora, nós vamos para a ponta da pena menor. Fizemos 11 da maior e agora nós vamos fazer 10 da menor para colocar aqui nessas partes menores. Fiz o laço mágico. Faço uma correntinha para dar altura de um meio ponto alto.
Agora eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Vou fazer 3. Vou aqui colocando um ponto do lado do outro, aqui no meu laço mágico. E eu vou fazer agora mais 2 para completar 3 pontos altos duplo. Depois dos 3 pontos altos duplo, eu vou fazer um meio ponto alto. No mesmo sistema, vou pegar aqui a primeira laçada e vou colocar o meu fio roxo para fechar esta laçada. Eu fecho, então, o ponto alto, o meio ponto alto com a laçada do roxo. Este fio fica para trás, pego o fio menor, coloco aqui junto com este fio, já pra gente fazer o arremate. E aqui eu faço um meio ponto alto. Meio ponto alto, tá? Este fio fica para trás, e esse daqui eu já vou usando aqui para ir arrematando, certo? Agora, eu vou fazer 2 pontos altos duplo. 2 pontos altos duplo aqui. Depois dos 2 pontos altos duplo, eu faço um meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto, certo? Já aqui, puxo o fio do meu laço mágico, já para fechando, coloco os meus fios aqui para trás. Vou fechando aqui o meu laço mágico. Só ter paciência, né? Organizando aqui os nossos fios, que dá tudo certo. E eu vou fechar este laço mágico aqui, as 2 correntinhas iniciais, né? Eu venho na última aqui e eu faço lequinho, 7 correntinhas, ponto baixo, 7 correntinhas e o lequinho. Nós vamos, então, assim, por toda esta 10ª carreira. Vamos dar início, então, à 11ª e última carreira da base da toalha. Então, agora aqui, lequinho sobre lequinho, e eu vou fazer 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, e vou prender aqui da mesma forma em cima do ponto baixo com o ponto baixo. E eu sigo assim o meu trabalho, sendo a minha última carreira, lequinho sobre lequinho e 8 pontos de correntinha até o final desta carreira. A base da nossa toalha ficou desta forma. E agora, nós vamos dar seguimento ao trabalho. Agora, nós vamos fazer a ponta da pena do pavão do tamanho maior, que vai nessas pontas maiores. Então, nós vamos fazer 11 pontas da pena do pavão. Com a cor lilás, eu fiz um laço mágico e eu vou subir mais uma correntinha para dar altura de um meio ponto alto. Vou fazer outro meio ponto alto, num total aqui de 2 pontos. E agora eu vou fazer 5 pontos altos duplo. 2 laçadas na agulha, introduzo a minha agulha no laço, volto. Faço uma laçada, 2 laçadas e 3 laçadas. Então, eu faço um ponto alto duplo.
2 laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui no laço mágico, trago uma laçada. Agora, eu vou pegar 2 laçadas aqui da agulha, mais 2 laçadas aqui da agulha e mais 2 laçadas da agulha. Então, eu vou formar aqui 5 pontos altos duplos. Para facilitar o trabalho, nós vamos empurrando os pontos aqui, um junto do outro, né? Agora, eu fiz os 5 pontos altos duplos, vou fazer mais 2 meios pontos altos aqui. Faço o primeiro completo e o segundo eu vou dar uma laçada aqui, mas eu vou fechar com a cor roxa, porque agora a gente vai passar para a cor roxa. Então, pegando aqui minha linha roxa, eu vou fechar aqui esse ponto com a minha cor roxa. Fecho o ponto com o roxo, deixo essa laçada para trás aqui, né? E eu pego aqui o meu fio roxo, menorzinho, a ponta, e vou trabalhar já em cima dele aqui para ir arrematando. Então, o próximo ponto será um meio ponto alto. Meio ponto alto aqui. Faço um meio ponto alto em roxo. Tá? Então, já prendi comecei a prender o fio roxo aqui. Este daqui, depois nós vamos arrematar por trás. Ó, tá tudo direitinho aqui. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos duplo em roxo aqui no meu laço mágico. Então, agora, são 3 pontos altos duplos que eu vou fazer aqui. 3 pontos altos duplo. Faço um meio ponto alto e assim eu encerro a parte central da pena, certo? Vou pegar aqui, vou puxar o meu laço devagar e vou fechar aqui em cima com um ponto baixíssimo. Vou introduzir minha agulha aqui na segunda correntinha do inicial aqui nosso. Pá, pôr o fio para trás. Na segunda correntinha feita aqui, introduzo a minha agulha. E eu fecho com um ponto baixíssimo. Introduzo aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para prender e aqui eu corto o meu fio, fechando essa parte central, tá? Então, aqui o meu fio, eu fecho bem o meu laço. Esse fio é aquele que nós vamos arrematar. Este é o do laço, puxo bem o meu laço. E aqui eu tenho a parte central da minha ponta da pena do meu pavão. Próxima carreira, nós vamos colocar o bege, né? Um creme, um nude que eu coloquei aqui. E vou colocar aqui na minha laçada, na minha correntinha de base aqui. Faço um ponto baixo e uma correntinha para dar o tamanho aí de um meio ponto alto. Agora, aqui na mesma correntinha de base, vou fazer um meio ponto alto. Então, nesta carreira, laçada por laçada, ponto a ponto, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base aqui, fazendo 2 meio ponto alto em todos eles por esta carreira. Cheguei aqui no último ponto da minha carreira, vou introduzir a minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto